Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Nossa aula de hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os ângulos de um triângulo. Então, relembrando também sobre a importância da leitura lá do livro didático, essa aula está embasada nas páginas 86 e 87, então ao finalizar essa aula, você precisa pegar seu livro, fazer a leitura dessas páginas e, na sequência, realizar os exercícios do 1 ao 5, lá da página 88. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de triângulo, existe uma propriedade muito importante relacionada à soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, como nós observamos ali na figura, nós temos um triângulo ABC com os ângulos marcados em amarelo, verde e azul. Então, assim, se você arrancasse, vamos pensar assim, você tirasse os ângulos, o azul, o verde e o amarelo, e você sobrepor eles de forma que eles fiquem adjacentes, lembram lá da aula passada? Ângulos adjacentes são aqueles que estão um grudadinho no outro. Então, se você grudar o triângulo azul no amarelo e no verde, você observa que vai formar uma meia volta, ou seja, um ângulo raso. Então, essa propriedade nos diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, ok? Agora, uma outra relação existente entre um ângulo externo e dois ângulos internos, só que não adjacentes. Então, vamos relembrar da aula passada. Ângulo externo é aquele ângulo que fica para fora do triângulo. Então, nesse desenho que eu tenho como exemplo, observem ali o ângulo A. O ângulo A, ele é interno ao triângulo. O que é o ângulo externo? O beta, né? Então, se eu tomar como referência o ângulo beta, que é o ângulo externo, ângulo beta, esse ângulo aqui, ok? Então, o ângulo beta, ele é externo ao ângulo A. O ângulo A, ele é adjacente, mas a propriedade fala que o ângulo externo está relacionado com os internos não adjacentes. Então, quais ângulos não são adjacentes ao ângulo beta? Então, é o ângulo C e o ângulo B. Então, a propriedade fala que o ângulo beta, que é o ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, nesse exemplo aqui, nós temos que o ângulo beta é igual ao ângulo B mais o ângulo C. De forma análoga, nós temos então que o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo A mais o ângulo B. E o ângulo θ, que é esse ângulo de fora, o externo, ele é igual à soma do ângulo A com o ângulo C. Revisando, falando de novo, então, o ângulo externo de um triângulo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes, ok? Então, aqui um exemplo com número para a gente entender isso. Então, eu tenho aí um triângulo RST. Nesse triângulo está marcado os dois ângulos internos de 30 e 75 graus e o ângulo externo X, aqui em T, né? O ângulo externo AT é o ângulo X. O que a propriedade fala? Que o ângulo externo, nesse caso, o ângulo X, que é externo, ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes, ou seja, ele é igual à soma desses dois que estão lá do outro lado, lá longe dele, né? Então, a gente consegue entender que o valor de x é igual a 75 mais 30, ou seja, 105 graus. Combinado? Outro exemplo, então, envolvendo ideias de ângulos. Então, esse exemplo, ele foi tirado lá do livro, da página 88, e esse exemplo ele é extremamente importante para auxiliar vocês na resolução dos exercícios propostos, tá? Então, olhem bastante atenção no enunciado. Em um triângulo, um dos ângulos internos mede 62 graus.
a diferença entre as medidas dos outros dois ângulos é igual a 18 graus. Quais são as medidas dos ângulos desse triângulo? Fica subentendido que são os ângulos internos, ok? Então, o que a gente vai fazer? Então, nós temos apenas um ângulo conhecido, é de 62 graus. Então, os outros dois ângulos nós não conhecemos a princípio. Então, como a gente não conhece, nós vamos denominar por uma incógnita. Nesse caso, eu chamei de x e y, tá? Então, eu vou chamar de x e y esses dois ângulos. Conforme foi dito no enunciado, a diferença entre esses dois ângulos desconhecidos é de 18 graus. Lembrando que diferença é uma continha de menos, é uma subtração. Então, o que eu fiz? Como eu sei que esses dois ângulos medem x e y, porque eu acabei de dizer, né? Porque não conheço, chamei de x e y. E seguindo o enunciado, então, x menos y é igual a 18 graus. Ou seja, nesse caso, eu isolei o x, esse menos y passou para o outro lado, somando. Então, x é igual a 18 graus mais y. Guarda essa informação. Nós temos ainda, pela propriedade que a soma dos três ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus, então nós temos que x mais y mais 62 graus é igual a 180 graus, né? Só que x é igual a 18 graus mais y. Então, o que a gente pode fazer? No lugar de x, eu coloco 18 graus mais y. E o restante, eu simplesmente repeti. Na sequência, a gente vai resolver essa equação para descobrir quanto vale o y. Então, resolvendo essa equação, nós chegamos em 2y igual a 180 graus menos 18 graus menos 62 graus. Então, 2y é igual a 100 graus. E assim, se 2y é igual a 100 graus, significa que y é igual a 50 graus. Chegando nesse valor de 50 graus, nós ainda não terminamos o exercício. Por quê? A pergunta é, quais são as medidas dos ângulos desse triângulo? Como nós sabemos, um triângulo tem 3 ângulos. Aqui nós descobrimos apenas a medida de um ângulo, só do y. Então, para a gente descobrir os outros, a gente vai ter que usar essa informação. Então, 50 graus é do y, que a gente descobriu, e que é o x. Então, a gente vai voltar lá no início, quando nós usamos essa igualdade. No lugar do y, a gente vai pôr o número 50. Então, o x é igual a 18 mais 50, ou seja, 68 graus. E o terceiro ângulo não precisa fazer cálculo. Por quê? Porque o próprio exercício já deu ele, de 62 graus. Então, assim, qual é a medida desses 3 ângulos, então? 50 graus, 68 graus e 62 graus. Então, esse é o exemplo que a prof resolveu com vocês. Essa foi a aula de hoje. Bastante atenção aos exercícios e esse exemplo vai embasar alguns dos exercícios lá do livro. Então, façam com bastante atenção, com bastante capricho e nos vemos na próxima aula. Beijão!